Oi, gente, sejam bem-vindos de volta. E no vídeo de hoje eu quero conversar uma coisinha com vocês. Vocês que querem fazer concurso público, entrar na área da educação, serem professores. Uma coisa que me ajudou muito é me preparar com antecipação. É aquela coisa, você não precisa esperar o edital do concurso que você quer fazer sair para você começar a estudar. Você pode começar a estudar antes e essa vai ser a melhor coisa que você pode fazer, principalmente quando você tem dificuldade em algumas matérias. Por exemplo, legislação, autores, né, que são as que mais caem, né, as que mais são cobradas e são as partes mais extensas para estudar. Então eu vou falar para vocês como a antecipação pode ser a sua melhor aliada nesse momento, antes de sair edital, antes de ter nem previsão de data de prova ainda. O momento de estudar é agora. Então vamos lá. Antecipação é a chave para você ganhar vantagem nesse processo de estudos. Por quê? Com a antecipação, você vai ter mais tempo para estudar. Nesse tempo que você vai ganhar, você vai conseguir se dedicar muito mais àquelas matérias que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive muita dificuldade com legislação, mas não era tanto dificuldade para entender o que a legislação fala, mas pelo fato dela ser mais uma coisa assim seca e muito maçante, realmente é muito maçante você estudar legislação, eu já me afastava, não queria lidar com ela, sabe? Então, o que eu fiz? Como eu comecei a me preparar bem antes do edital do concurso que eu queria fazer sair, eu peguei legislação logo de cara. Porque se eu já tinha bastante tempo para poder me preparar, então eu ia pegar aquele assunto que eu tinha mais dificuldade, que no caso era legislação. Então, até assim, você pegar uma intimidade com aquele assunto, você começar a compreender o que ele fala, e aí fazer com que ele se torne mais simples, né? Você quebrar essas barreiras desse assunto, isso leva tempo. Então, se você esperar sair o edital para poder começar a estudar, até você conseguir romper essas barreiras que você tem com esses assuntos, demora. E o tempo, desde que saiu o edital até fazer a prova, é muito curto. Normalmente são 3, 4 meses. Então, imagina, você vai começar a pegar um assunto novo que você talvez não gosta ou não conhece, né? Estudar tudo aquilo que ele pede, mais um monte de outras matérias. Fica meio cansativo, inviável, né? Esse processo vai ser muito estressante para você se você fizer isso. Por isso eu recomendo, comece antes e comece pelo mais difícil para você. Ah, mas eu não tenho edital, eu não tenho como saber o que vai cair na prova, eu tenho medo de estar estudando à toa. Primeira coisa, que estudo nunca é à toa, né? Então, mesmo que você estude alguma coisa que não vá cair efetivamente na prova, esse conteúdo pode te ajudar a compreender outras coisas. Porque, por exemplo, no caso da educação, as coisas se conversam, tudo está conectado. Então, tratando de legislação, por exemplo, vai começar a falar de educação lá na Constituição Federal. Aí depois vai ter a LDB, vai ter a BNCC. Da BNCC, para os municípios e os estados, né, cada um vai ter o seu currículo. E cada currículo é baseado naquela lei maior, né, que é a lei nacional. Então, você compreendendo o funcionamento dessa lei maior, né, por exemplo, a LDB, a BNCC, você vai entender o porquê aquele currículo fala daquelas coisas daquela forma, entendeu? Então, mesmo que não caia na prova todos aqueles artigos que você estudou da LDB, né, toda a organização da BNCC, os planejamentos, né, mesmo que não caia isso, você consegue compreender, ter uma noção de educação, né, de como a educação é feita aqui no Brasil. Pelo menos em questão teórica, né? Então, isso pode te ajudar a fazer dissertativa, a entender o que os autores falam, porque tudo se conversa, tudo está interligado. E é claro que, assim, se tratando de redação, por exemplo, você conseguindo compreender esses assuntos macros, né?
E você pode citar lei na sua redação, né, na sua questão dissertativa. Isso te agrega muito, né, porque te dá base, enriquece o seu texto. Então, porque eles vão perceber que você, a banca, né, vai perceber que você conhece do assunto, você sabe do que você está falando, porque você conhece as bases da educação brasileira. Então, assim, de forma bem prática, como você pode fazer para se preparar antes mesmo do edital sair? Primeira coisa, você precisa sentar e ver o que você tem dificuldade. Né? Se você está na faculdade, você já deve ter uma noção aí das matérias que você tem um pouco mais de dificuldade para entender. Mas não leve tanto isso a ferro e fogo, porque uma coisa é a faculdade, outra coisa é concurso público. Infelizmente é assim que é a realidade. Então, o que eu vou recomendar para todo mundo aí? Primeiro, pega 2 provas anteriores que já aconteceram aí, recentes, tá? Não pega muito antiga não, porque muita coisa já mudou. Então, com essas 2 provas, você vai responder assim, sem pretensão, sem ficar cronometrando tempo, vai entendendo aquilo assim, para você analisar com profundidade mesmo, aonde você demorou mais para responder, aquilo que você ficou em dúvida. Mesmo que você tenha ficado em dúvida e acabou colocando na certa, marca essa que você ficou na dúvida, porque às vezes essa questão pode cair de novo, assim, uma parecida, e aí a alternativa vai ser diferente, então é bom você marcar que você teve essa dúvida para quando for para valer, você saber exatamente o que responder referente àquele assunto. Então você vai pegar a prova, vai fazer, vai ver tudo que você errou naquela prova, vai ver o que você teve mais dificuldade, o que você ficou em dúvida, porque aí você vai conseguir fazer uma sondagem e entender o que você precisa melhorar, o que você precisa focar. A partir disso, você vai escrever lá, eu tive dificuldade em tal assunto, em tal assunto, em tal assunto. Ok, vamos começar por eles já. Vamos criar já uma vantagem aí para quando o edital sair, você não precisar começar do zero, para você quebrar esse medo, né, dessa matéria, quebrar suas dificuldades e aí já conseguir, quando o edital sair, só relembrar. Porque se você vai estudar tudo agora sobre aquele assunto, quando o edital sair, provavelmente ele vai colocar algumas partes sobre isso. E aí você vai conseguir focar diretamente no que ele precisar. Então agora a gente vai trabalhar um macro. Quando sair o edital, você só vai lapidar esses conhecimentos para conseguir alinhar direitinho com o que a banca está pedindo. Então, para ficar mais claro, eu vou exemplificar de novo com o meu caso, né? Legislação. Eu tinha dificuldade com a legislação, então eu fiz essa sondagem, vi que em algumas coisas eu conseguiria deixar para depois, né, para poder estudar depois. E aí eu comecei pela legislação. Comecei estudando o currículo da cidade de São Paulo, né? Então, o currículo eu peguei ele da primeira à última página, isso da educação infantil. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui lendo, fui marcando as partes que eu achava mais importante. Dessas partes que eu achei mais importante, eu lapidei um pouco mais para deixar o estritamente importante, o que não pode deixar passar. E aí nisso eu fui fazendo resumos. Entendendo essa base do currículo, eu passei para a LDB, né? Poderia ter sido feito ao contrário, porque primeiro vem o macro, né, a legislação federal, para depois vir a municipal. Só que currículo era uma coisa que estava em novidade, isso daí era lá para 2020, né? Quando eu comecei a pegar o currículo. Então eu queria pegar essa novidade porque eu achava, né, como eu já tinha estudado LDB na faculdade, então isso daí seria a minha novidade, seria o assunto não explorado. Então eu passei de assunto não explorado para o que eu tenho dificuldade, para depois ir o que eu tenho mais facilidade e seria só relembrar. Eu segui esses 3 tópicos, né? Eu dividi em 3 partes. Então, depois que eu
fiz todo esse resumo, né, do currículo. O mais importante, eu passei para a LDB e fiz a mesma coisa. Li a LDB do primeiro ao último artigo, né? Vi videoaulas, fiz exercícios. E aí, enquanto eu lia, eu ia marcando o mais importante. Se nas aulas que eu fazia, eu via que o professor falava alguma coisa que, assim, como a lei é muito seca, o professor explicava com outras palavras, dava exemplos. Então eu pegava esses exemplos e anotava embaixo daquele artigo para conseguir dar vida a ele, né? Porque quando a gente estuda legislação é uma coisa tão seca assim que parece que fica muito distante. Então, se a gente tem uma explicação mais simples, que acompanha um exemplo, né? Nossa, tudo clareia. Então, é legal a gente marcar, escrever esse exemplo embaixo, porque é através dele que a gente vai conseguir lembrar aquilo que a legislação fala. E depois da LDB, eu parti para BNCC, parti para a questão de currículos, né? Assim, a teoria sobre currículos, né? Não o currículo em si. E aí fui passando para os teóricos, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, Paulo Freire, todos esses aí eu fui estudando. Então, só para vocês terem uma noção, eu comecei a estudar em 2020, né? A prova que eu tive foi em 2023, início de 2023. Então, pensa só o tempo que eu tive para estudar. Como a gente não consegue estudar com mais calma se a gente se antecipa ao edital, né? Não fica aí esperando porque você vai falar assim, aí eu vou conseguir ter um estudo mais direto, mais focado. Tá, tudo bem, você até pode ter, só que aquilo que você não conhece, você vai ter que conhecer e vai ter que ser às pressas, porque é muita coisa e é muito complexo. Então, antecipando, você até consegue montar um cronograma de estudos bem mais tranquilo. Eu fiz cronograma de estudos, assim, né? Segunda-feira eu vou estudar isso, isso, isso. Mas eu confesso que, assim, em questão de cronograma, de planejar a rotina, tal, assim, nessa época eu ainda não era muito boa, então eu acabava mais indo pelo feeling mesmo, assim, eu vou estudar legislação, LDB, porque eu tenho muita dificuldade nisso, então eu vou pegar do início ao fim, vou fazer exercício, depois eu parto para outro assunto, né? Porque me organizar para estudar segunda isso, terça aquilo, isso daí para mim não funcionava, parecia mais que eu me travava do que eu não sentia assim avanço, sabe? Então eu preferia ir do início ao fim naquele assunto, depois eu relembrava, né? Depois que também saísse o edital, como uma coisa leva a outra, né? Então seria mais fácil de relembrar. Mas é claro que você pode fazer o seu cronograma de estudo se isso já é uma coisa que você tem um hábito, tem uma facilidade, né? Consegue fazer dar certo. É uma coisa que eu super recomendo, porque você vai conseguir ter mais clareza do que você precisa fazer. Hoje, eu já faço um cronograma de estudos, não para concurso, para outros assuntos, mas hoje é uma coisa que isso já amadureceu um pouco mais em mim, então eu ainda tô testando como é que tá sendo e tá sendo legal, assim. Eu consigo pegar aquele assunto, um assunto bem grande, e aí o que eu acho legal também é você pegar esse assunto, você vai dar uma olhada geral nele, assim, vai passar o olho, por exemplo, vai ver os tópicos. Quais tópicos que esse assunto fala. Aí você vai anotar todos esses tópicos. E você vai conseguir medir mais ou menos assim, esse tópico ele é muito extenso, esse tópico ele é um pouco mais tranquilo. Então você pega por tópicos e coloca lá no seu cronograma. Olha, hoje eu vou estudar esse tópico aqui que ele é um pouco longo, então para hoje eu vou colocar só esse. Amanhã, tem o próximo tópico que é menor. Dá para juntar com um outro que também não é tão grande. Então você consegue colocar 2 tópicos para o outro dia. E assim você vai fazendo. É assim que eu tô fazendo hoje. Eu tô conseguindo ver um resultado bom. Tô conseguindo ver avanço. Então, se você nunca, né, se preparou para concurso, ou já se preparou, mas aí não conseguiu focar direito naquilo, ficou um pouco atrapalhado, não sabia por onde se organizar, faz isso. Sempre dá uma olhada geral naquele assunto, né? Assiste uma aula no YouTube assim que seja mais curta,
que seja só assim introdutória, para você sentir o assunto, né? Para você entender o que ele fala, né? E aí você vai fazendo essa divisão em tópicos. Cada tópico você coloca num dia. E aí você vai estudando. Se para você é melhor você pegar aquele assunto, começar e terminar, para depois iniciar outro, ok. Não se force muito nesse primeiro momento. Porque se você começar a se atolar de assunto um em cima do outro, não vai adiantar nada você estar se antecipando ao edital. Porque aí você só vai se embolar e você não vai conseguir entender nada, não vai conseguir criar uma base daquele assunto na sua cabeça. Então, sinta como você gosta de estudar, a forma que você faz, o que funciona mais para você. Então, se funciona mais para você pegar o assunto, começar e terminar, e depois iniciar outro, ok. Se você consegue colocar 2 assuntos em um dia, beleza também. Mas a principal coisa é não se cobrar muito, não encher muito a tua agenda de estudo agora, tá? Então, a gente se antecipa para ter vantagem, não para se atrapalhar mais ainda, né? Então, vai estudando com calma, presta muita atenção no que você está fazendo, lê com atenção, lê com calma, coloca todas as informações importantes, né? Vai grifando, coloca anotação, conversa com o texto, né? Porque nessa conversa, fazendo essa leitura ativa, que você vai conseguir internalizar aquilo que estão falando para você naquele papel. E assista muitas aulas, porque quando a gente escuta alguém explicando a coisa pra gente, a gente tem um impacto totalmente diferente do que quando a gente só lê, né? Porque às vezes na leitura, a nossa cabeça começa, né, a trabalhar em outras coisas, às vezes você se distrai. Então, para fortalecer isso, né, ler é importante, mas para fortalecer isso, vejam videoaulas, né? Tem muito professor bom aí na internet. E aí vai ser muito legal para você consolidar esse conhecimento, principalmente quando ele é novo. E às vezes, quando você tem alguma dificuldade em algum assunto, fazendo isso, você vai entender ele de outra forma que às vezes você vai até se interessar por ele. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então, nesse momento, coloquem na cabeça de vocês 3 coisas muito importantes: antecipação, organização e mão na massa, tá? Porque não adianta você se organizar, planejar, ver isso, ver aquilo e não começar de fato a estudar. Mão na massa, você precisa executar esse conhecimento, precisa ver as coisas que você ainda não conhece, entender de outras formas, ver outras explicações e fazer exercício. Faz exercício, mas muito. Essa é a hora de você fazer. Pegou as 2 provas lá para você fazer sua sondagem? Depois que você estudou um pouco, volta naqueles exercícios, pega outras provas, vai na internet pesquisar questões sobre LDB, questões BNCC, questões do autor tal, entendeu? Vai indo atrás, vai exercitando, porque quando você exercita, você consolida de fato. E se você tiver gente para estudar junto com você, faça isso também, porque aí essa troca de experiência é muito interessante e você pode ensinar aquela pessoa aquilo que você aprendeu e vice-versa, né? E quando você ensina alguém, aí acabou. Você aprendeu e fim, agora é só partir pro próximo, esperar o edital sair para você lapidar esses conhecimentos e aí você vai chegar na prova muito mais preparado, muito mais confiante e até às vezes mais calmo, porque você sabe que você entendeu aquele assunto, que você entendeu aquilo que vai cair. Então, muitas vezes o nervosismo que a gente sente, aquela insegurança, né, e se der branco, né, é por causa disso. A gente não tem certeza se a gente sabe. Mas quando a gente tem tempo para estudar e a gente se prepara com calma, a gente entende de fato o assunto, a gente ganha segurança na hora da prova. Você fala, não, eu estudei, tem aí 1 ano, 6 meses que eu tô me preparando para essa prova, eu vi esse assunto aqui 300 mil vezes, eu sei o que tá falando e se ele pedir aquilo, eu vou saber responder. E mesmo se você não saber com certeza, você vai conseguir fazer eliminatória lá nas alternativas, porque você vai entender o assunto principal daquele tema e aí você vai conseguir ver lá na alternativa, pô, isso aqui não tem nada a ver com o que essa legislação, esse assunto, esse teórico pede.
né? Então, mesmo se você não tiver certeza, por eliminação você consegue até dar um bom chute, tá? Então, mantenha essas 3 coisas na cabeça. Se antecipe, se organize e vá estudar. E por hoje foi só tudo isso. Eu queria mesmo bater esse papo reto aqui com vocês, porque me antecipar nos estudos foi definitivo para minha aprovação no futuro. Então, usa esse tempo que vocês têm agora para se preparar mais, para você adquirir mais conhecimento e também ter mais segurança na hora da prova, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar lá na hora, tá? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!